Essa é a correção do PET 8 final avaliativo, 8º ano, História. Nessa correção de atividades, vocês vão encontrar das semanas 1 a 4, páginas 22 a 24 do PET avaliativo final, também chamado de PET 8. Número 1. Ciente que o iluminismo foi um movimento intelectual, cultural que criticava as instituições sociais e políticas da sociedade do antigo regime, explique de que forma suas teorias entrariam em confronto com o absolutismo monárquico e o poder da Igreja Católica. Então, para os iluministas, o poder do rei não deveria ser absoluto, e sim limitado por um conselho ou constituição. Defendiam o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas, a fim de limitar os privilégios do clero e da Igreja. Então, é clara aí a oposição dos iluministas tanto ao absolutismo quanto à Igreja Católica. 2. Explique por que podemos afirmar que a vinda da família real ao Brasil em 1808 representou o início de um longo processo de independência do nosso país. Então, com a chegada da coroa portuguesa, elevou o Brasil à categoria de reino, gerando uma autonomia em relação à metrópole. Também houve avanços como a abertura dos portos e melhoria nos aspectos culturais, sociais, etc. Então, essa, de certa forma, abertura, e subida do Brasil à categoria de reino vai aí fazer com que o país, de certa forma, desenvolva uma pequena independência que no futuro vai gerar a independência final aí do país. A gente também tem que lembrar a função de Dom Pedro I e Dom Pedro II nessa independência aí do nosso país, que veio junto com essa coroa portuguesa. 3. Após a Guerra Civil Americana, os Estados Unidos consolidou-se como a maior potência econômica e militar no continente americano. Explique quais doutrinas e emendas políticas foram criadas para justificar o processo de imperialismo norte-americano sobre os demais povos da América Latina. Então, a principal aí é a doutrina Monroe, baseada na ideia de que a América não deveria aceitar nenhum tipo de intromissão europeia sob quaisquer aspectos, criando o lema América para Americanos, que inclusive foi uma frase dita aí pelo presidente dos Estados Unidos daquela época, que gerou, então, tanto o nome da doutrina, que é Monroe, quanto essa frase aí que ficou muito famosa, ok? Pessoal, se vocês gostam das correções aí do Geografidades, então inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para receber a notificação dos outros vídeos que vão sair aqui do PET final avaliativo e não se esqueça de dar um like. 4. Qual o impacto da vinda de imigrantes europeus para trabalharem nas grandes fazendas brasileiras para a formação de uma identidade nacional? Então, o Brasil recebeu imigrantes que fizeram parte da miscigenação, que é a marca da identidade cultural brasileira, baseada na diversidade de povos. 5. O conflito bélico entre os estados do Norte e do Sul nos Estados Unidos no século XIX foi marcado por uma intensa disputa social. Qual era o posicionamento dos dois lados no que se refere à mão de obra? Então, os estados do norte eram industrializados com trabalhadores livres. Já o sul era agrário com lavouras com lavouras de algodão e uso de mão de obra escravizada. E isso vai gerar aí a disputa entre eles, inclusive vai gerar uma guerra, 6. É correto afirmar que, desde sua consolidação como grande nação, os Estados Unidos é receptivo aos povos de origem latina em seu território? Justifique. Então, não, porque há preconceito aos imigrantes com leis restritivas, exclusão, ameaças de deportação. E eles não recebem as mesmas oportunidades dos nativos. Então, apesar de existir uma grande migração dos latinos para os Estados Unidos,
nós vemos até hoje as ameaças e os preconceitos, como, por exemplo, quando Trump, né, quis ampliar aí o tamanho do muro, né, entre os Estados Unidos e o México. É para quê? Barrar os latinos de chegarem aos Estados Unidos, né? Então, isso demonstra esse preconceito. Ok? Obrigado por terem ficado até o final dessa correção. Inscreva-se, dê o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!